Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje novamente. Há 2 anos atrás, a gente ocupou esse púlpito e a gente vem, após o mês de outubro, que foi o mês de prevenção do câncer de mama, a gente vem trazer um pouco de informação sobre saúde masculina. Quando a gente olha esse público, 50% nunca foi no urologista. 50% dos homens aqui, acima dos 50 anos, em algum momento da vida, vai ter câncer de próstata. 50% dos homens aqui, em algum momento, vai ter problema de ereção. Então, quando eu começo a entender esse processo, eu vejo o quão importante é trazer um pouco sobre informação para o público em geral. O que a gente traz para Maringá não é só uma avaliação do paciente. O que temos trazido para hoje é um novo projeto que a gente chama de Health Experience, que é a saúde do homem em 360 graus. Então, por que surgiu essa ideia, que é uma coisa que os grandes centros americanos, São Paulo está tendo, e a gente serve como inspiração. Por quê? Porque quando você se vê aos 30 anos, você tem saúde, pouco dinheiro, muita vontade de trabalhar, só que, em decorrência das nossas necessidades, do estilo de vida, você passa de um indivíduo totalmente saudável, aos 30 anos, para o indivíduo aos 40 anos, hipertenso, diabético, que tem uma queda da função sexual, depressivo, ansioso. E aí? Quem não tem ansiedade pelo trabalho, pela falta de dinheiro e por problemas pessoais? Isso vai encurtar nossa qualidade de vida em 20 a 30 anos. Entender o nosso organismo, entender aonde quer chegar, é importante para planejarmos o futuro. Mas não é um futuro qualquer, é um futuro com qualidade de vida. E é isso que é importante dentro e sempre que avaliamos todo homem. Esse conjunto individual, ele é extremamente importante. Então, como um indivíduo com 30 anos saudável passa aos 40 anos com sérios problemas de saúde e migra aos 50 anos com uma saúde extremamente estável novamente. Isso é mágica? Não. Isso é performance. É entender que as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas podem mudar. Como é que eu faço isso? Entendendo que existem problemas simples, como a queda do hormônio, que é a andropausa, que 50% dos homens a partir dos 40 anos vai ter, e isso vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida. É o chegar em casa sem vontade, é perder o desejo sexual, é ter dor muscular crônica, e você não entende o motivo, já que você fazia a mesma coisa há 5 anos, com toda a qualidade de vida. E aí entram as comorbidades, o colesterol alto, a diabetes, a hipertensão, que cada fator encurta de 5 a 10 anos de vida ou piora a qualidade de vida do homem, associada à obesidade. Então, quando a gente olha ao nosso redor, 60% dos homens estão com sobrepeso ou com obesidade, por causa da falta de exercício, queda do hormônio e qualidade da alimentação extremamente ruim. Então, quando a gente olha, um dos principais motivos disso é a falta do hormônio, que nossos pais tinham hormônio extremamente alto, por exercício, por alta massa muscular e por um padrão alimentar puro, com alta qualidade proteica. E se você olhar aqui, nós conseguimos identificar fatores do nosso dia a dia. Redução do desejo, a disfunção erétil não é ter ereção, mas é você não ter vontade de ter relação, de ter uma ejaculação precoce, você estar sempre irritado e a falta do hormônio piora os quadros ansiosos e depressivos, cansaço excessivo no final do dia, sem ter feito absolutamente nada,
alteração do humor, não conseguir dormir. Se você começa a observar, poxa, eu tenho vários desses fatores e o quanto isso vai impactar a nossa qualidade de vida. Então, observem que com o passar dos anos, a gente, como animais, temos progressivamente uma queda de hormônio. E isso vai impactar a nossa qualidade de vida. E essa é uma das funções do urologista: reavaliar, diagnosticar e tratar. E como é que foi feito tudo isso? Não existe mágica. Existe medicina de ponta associada a um projeto de entender qualidade de vida, mudar a alimentação, passar do sedentarismo para uma atividade física diária, para que você chegue aos 50 anos, vislumbrando chegar aos 80 anos com capacidade simples, conseguir se alimentar, conseguir se locomover e ter entendimento do que é coisa simples: pegar um ônibus, ir até a farmácia ou ir até um restaurante. Então, o planejamento de 30 anos começa com alimentação, cuidados básicos e ganho de massa muscular. E isso vai reduzir estresse, ansiedade, aumentar testosterona, reduzir diabetes e, principalmente, hoje a gente sabe que isso vai prevenir demência e Alzheimer. Então, chegando um pouco no tema, que eu acho que é o mais importante sobre próstata, nós temos duas situações totalmente distintas: o crescimento benigno, que a gente chama de hiperplasia prostática, que você tem um crescimento dessa glândula, que é a próstata, e que ela produz o sêmen, e que ela obstrui o canal. E a gente tem o câncer de próstata, que é uma doença periférica, e por ser periférica, ela não dá sintomas. Ah, mas eu não tenho histórico familiar. 90% não tem histórico familiar. Ah, mas isso só dá aos 70 anos. Hoje a gente tem casos novos aos 40, 45 anos. Para cada membro da sua família com câncer, isso aumenta de 10 a 15% a chance, principalmente de ter câncer mais precoce. Então, a próstata, ela serve nessa idade inicial para produzir o sêmen, mas a gente tem um aumento progressivo. Ou seja, 10%, isso era no passado, vai ter os 50 anos. Mas essa estatística hoje mudou para 25%. Aos 60 e 70 anos, nós já vamos ter 50% dos homens com câncer de próstata. O grande medo do homem é ir até o consultório, porque a gente não tinha muitas armas para fazer diagnóstico. Então, ainda existe muito tabu de ir fazer o toque retal, mas o mais importante hoje é que com os exames laboratoriais, ressonância de próstata, eu consigo fazer um diagnóstico 15 a 20 anos antes do aparecimento de um nódulo dentro da próstata. Quando eu olho essa estatística, é uma estatística brutal. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Nós estamos em 50 homens. Então, se a gente for calcular desses 50 homens, gente, 6 a 12 vai ter câncer de próstata em algum momento dessa vida. Esse dado de 60 mil casos já subiu para 70 mil casos ano. 50% dos homens nunca foi urologista. Por que o diagnóstico é importante? Porque se eu pegar na fase inicial, 90% desses pacientes vai ser curado. E hoje tem muitas tecnologias novas que estão disponíveis para tratamento. Então, quando eu olho a epidemiologia, obviamente, ela é muito mais frequente acima dos homens com 50 anos. Mas para todos aqueles que são obesos, com descendentes anteriores com câncer, afrodescendentes, nipônicos, eu preciso avaliar esses pacientes 5 a 10 anos antes. Então, homens acima de 50, que têm histórico familiar, afrodescendentes e obesos,
estão mais propensos a terem câncer. Por quê? Porque a obesidade muda a genética de todos os cânceres pelo aumento do índice de gordura e pelo aumento do índice de açúcar. O câncer de próstata, ele é o mais frequente e é o que mais mata, exceto para os cânceres de pele. Ele representa nos homens 30% de todos os cânceres. Nós estamos falando hoje que 70 mil novos casos anos estão impactando, e o índice que nós temos de paciente com doença avançada chega a 60%, porque a maioria dos homens não procura urologista por não terem sintomas. No Brasil, a cada 38 minutos morre um homem com câncer de próstata. Então, a estatística que a gente tem de aumento de incidência, que tinha de 3% em 2004, ela subiu de 13% em 2009 e chega a 25% hoje, em 2025. Por quê? Impacto no diagnóstico, procura precoce e as modificações que as doenças que aconteceram desde 2019 trouxeram dentro da genética de todos os tumores. Então, existe um grande projeto que é avaliar esses pacientes fazendo o check-up de rotina. Os Estados Unidos retiraram esse check-up e tiveram um aumento de mortalidade em 15% dentro da saúde pública. Examinar, escutar os homens, fazer o toque retal, fazer a ressonância quando for necessária. E a grande maioria dos homens não vai ter sintomas. Porque como ela é uma doença lateral, periférica, ela só vai dar sintomas nas fases mais avançadas. Como é que eu faço o diagnóstico? PSA, toque, ressonância. Como é que eu confirmo esse diagnóstico? Através da biópsia. E aí que começa a ter uma modificação do paradigma. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha que todo homem com câncer de próstata estava sujeito a ter morte ou uma péssima qualidade de vida. Por quê? Porque a cirurgia que a gente tinha era uma cirurgia mutiladora, que deixava esse paciente totalmente incontinente, ou seja, com perda de urina, e totalmente impotente. E esse cenário de tecnologia mudou, principalmente com o advento da robótica. E para quem não sabe, hoje Maringá é um dos maiores centros exponentes de cirurgia robótica. É o centro com maior crescimento no Brasil em número de casos e tecnologia. E hoje nós temos, comparado a todo o Brasil, o maior crescimento em número de casos. Enquanto as cidades ao redor demoraram 5 anos para chegar aos 500 casos, nós em menos de um ano fizemos mais de 500 casos oncológicos aqui em Maringá. E provavelmente ano que vem nós vamos ter um segundo robô chegando na nossa cidade, lembrando que a gente atende uma população hoje de 2 milhões, que são as cidades ao redor. Mas por que robótica? Porque ela é uma cirurgia mais segura, uma cirurgia com 20, 30 vezes de aumento, com movimentos mais delicados, onde você consegue desencaixar essa próstata. E mais do que isso, você consegue fazer uma preservação de todas as estruturas. A gente passa daquela cirurgia agressiva, que era a cirurgia aberta, que o paciente ficava 15 dias internado, 20 dias com sonda, para um paciente aonde eu consigo ter uma imagem tridimensional, eu consigo saber onde está o nervo, eu consigo preservar tudo para esse paciente, e esse paciente ele vai ter alta em 24 horas. 7 dias ele está sem sonda, em 10 dias ele está voltando à sua atividade. 98% de continência, 60% de potência. Ah, mas só cirurgia existe hoje? Não. A cirurgia é o método mais efetivo, ela cura em 90%. A radioterapia é um método auxiliar, mas a taxa de cura é 60%. Mas por que é importante eu entender que eu tenho um diagnóstico precoce? Porque eu tenho homens muito jovens que ainda não têm filho aos 40, 45 anos. Eu tenho que ter métodos alternativos. E aí entra hoje, para os casos iniciais, a terapia focal,
que é o HIFU, NanoKnife, crioterapia, que são métodos onde eu faço ambulatorial, eu trato a doença localizada e esse paciente em 3 dias volta curado para sua casa. Seguindo um pouquinho, vamos falar do que existe de evolução para o tratamento agora da doença benigna, que o pessoal fala de hiperplasia prostática, que é o paciente com sintomas, com dor, ardência, dificuldade, jato fraco, que acorda 10 vezes à noite, que é a história que a gente ouvia dos nossos pais e dos nossos avós. Teve muita evolução tecnológica em medicação, então, tanto medicações que fazem com que essa glândula, que é a próstata murche, com que esse esfíncter que está ao redor da próstata murche. E hoje, uma das medicações, que é o tadalafila, que a gente escuta muito, ela é uma das primeiras drogas de tratamento desse crescimento benigno. Mas pode chegar um momento em que mesmo a medicação, ela não consiga dar qualidade de vida para esse paciente. Então, o que eu tenho de técnicas diferentes? Nós temos a técnica tradicional, que é a raspagem, que existe há 60 anos, melhorar os equipamentos, mas ele causa um fator muito inconveniente para o homem, que é gozar seco, que é a ejaculação retrógrada. E é um paciente que ainda fica com sonda por vários dias, mas nesses últimos 5 anos a gente teve um boom de novas tecnologias em prol dos homens. E o que a gente, por exemplo, trouxe, Maninho, que você me perguntou, essa tecnologia nova é uma tecnologia que nos Estados Unidos ela já tem mais de 600 mil casos, que é um grampeamento, e que lá é feito ambulatorialmente, onde você vai abrir esse canal, o paciente vai para o hospital, faz uma sedação, faz o procedimento pelo canal da uretra, endoscopicamente, sai no mesmo dia, no outro dia ele está trabalhando. Nos Estados Unidos eu faço isso a nível de consultório. Então, uma técnica que mantém essa qualidade de ejaculação do homem por mais 10 a 15 anos, sem necessidade de um procedimento agressivo. Eu tenho naqueles casos onde eu tinha que abrir o paciente, porque eu tinha próstatas de 200, 300 gramas, eu tenho a técnica de laser, que é o ROLEP, onde eu tenho uma cirurgia que eu tiro toda essa glândula, o paciente sai do hospital no dia seguinte, hoje sem sonda, melhora 95% da qualidade. Nós temos o Rezum, que é uma tecnologia nova, que é a injeção de água quente dentro da próstata, que também é um método minimamente invasivo. E, encerrando meu tempo, eu primeiro quero agradecer e falar que, sim, nós temos muito a ajudar a saúde masculina, e ainda hoje quem leva os homens são suas mulheres, e o entendimento de que nós somos pais, nós somos seres humanos e que nós precisamos ter qualidade de vida, e para isso que serve o Novembro Azul, é relembrar que nós, como grandes alicerces da sociedade, junto das nossas esposas e mulheres, temos que ter uma saúde plena, com qualidade de vida e chegar na terceira idade com o que melhor que a gente pode dar. Agradeço essa casa, agradeço a oportunidade e espero ter ajudado um pouco mais, trazendo conhecimento.